Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. Hoje, transmitindo pelo canal 3 da NET, mas também pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje, são mais de 208 mil. Nossa, travou aqui, hein? Também estamos pela Guarulhos Web, mais de 70 mil seguidores, pela TV Guarulhos, na minha fanpage pessoal e também na fanpage do programa, Tribuna.Roberto Samuel. Aliás, curta essa página, compartilhe e deixe esse espaço ainda mais democrático. Quero falar da Guarulhos Web, o portal de maior acesso aqui da cidade de Guarulhos. São quase 2 milhões de acessos mês e já na primeira página você vê o material produzido pela TBL Comunicação com as informações mais relevantes da cidade de Guarulhos. Também falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Parec. Aliás, ele esteve no nosso programa aqui ontem e trouxe uma gama de novos produtos desenvolvidos especialmente para vocês que têm comércio ou indústria aqui na cidade de Guarulhos. Aliás, ontem estivemos aqui com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. Foi muito legal, ele foi muito simpático, respondeu a todas as questões levantadas aqui pela produção. Vamos falar da Guarupaz? A Guarupaz aí está fazendo um trabalho interessante sobre o cartão cidadão, pois ele está sempre perto de você e você tem vários locais em que você pode pegar seu cartão, fazer seu cartão, renovar ou colocar, carregar ele. É muito interessante o que a Guarupaz vem desenvolvendo, especialmente para o usuário do transporte público de Guarulhos. Aliás, nós temos uma mensagem aí, não temos, Lucas? Vamos ver uma mensagem aí da Guarupaz. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Muito bem, quero destacar, houve um probleminha aí nos aniversariantes de hoje, mas eu queria destacar que hoje está fazendo aniversário meu amigo Décio Pompeu. Amanhã, o nosso amigo Roberto Freire, que inclusive ele já marcou para vir no nosso programa, aí já esteve aqui umas 2 vezes e virá novamente, já estamos acertando uma data. E no domingo, o nosso secretário adjunto, nosso amigo Ticiano Neves, do secretário de Transporte aqui da cidade de Guarulhos. E hoje nós temos o prazer de ter de volta aqui o doutor Sérgio Iglesias e a secretária adjunta Graciane. Boa noite, Graciane, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Roberto? Estou dizendo para o Sérgio que a gente está muito famoso sem estar aqui depois de ter vindo Dória ontem. Você viu que coisa chique, hein? Muito chique a situação. Ontem tivemos Dória e hoje temos aqui a dupla dinâmica, né? Doutor Sérgio e doutora Graciane. E eles que vêm apanhando mais do que cachorro de pobre, né? Todo mundo bate neles e eles correndo muito, porque a saúde há muitos anos no Brasil todo, né? Muito carente. E foi um desafio vocês dois pegarem uma pasta tão complicada, né, doutor Sérgio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os seus telespectadores, a nossa população guarulhense. E nós sabíamos o tamanho da encrenca, do desafio. Nos deparamos com uma situação financeira muito difícil, né? Esse é um grande empecilho para o êxito de uma gestão. Mas eu vou mostrar hoje para você que fechamos 2017 com avanços extremamente significativos dentro de um universo enorme de realizações que precisam ser feitas no município de Guarulhos. Doutora Graciane, a senhora também pegou uma barra pesada, não? Tivemos aí inclusive a questão da febre amarela, que foi um desafio, vocês acabaram conseguindo fazer muito mais do que determinava o governo do estado. Houve até gente dormindo nas filas. Foram vários desafios, não? Assim, na verdade, eu acho que um pouquinho da nossa história, eu tenho 20 anos de carreira na prefeitura, o Sérgio, nós dois juntos, mais de 50, ele adora falar isso, mas eu contribuo com 20. Eu sempre enfrentei a situação da cidade, não era novidade, mas de fato a questão financeira para nós era uma novidade.
não somos nem economistas e hoje a gente tem visto, ontem fui no congresso do COSEMES no Rio Claro, a presença de economistas mesmo nas secretarias da saúde para vislumbrar uma melhor gestão do fundo, das contas, vendo a necessidade dessa fase aí de profissionalizar a questão financeira, que é um desafio. E a cidade era uma cidade que a gente já conhecia, mas essa questão financeira é um grande desafio. Nas férias do Dr. Sérgio, em outubro do ano passado, me deparei com o início do surto da febre amarela. De fato, foi um desafio enorme. Acho que quem estava lá dentro viveu a nossa falta da vacina, as pessoas na fila, e aos poucos conquistamos, tivemos apoio de várias pessoas da cidade, de políticos, do Jorge Wilson, do Jorge Tadeu, do prefeito, da gente enfrentar a mídia. Guarulhos não vai entrar na vacina, vai entrar na vacina. Todo esse cenário desafiador que nós vencemos sim. Olha, eu trouxe o número atualizado. 879.901 pessoas vacinadas no município de Guarulhos. Esse número é importante. 879.901 pessoas vacinadas na cidade de Guarulhos. E a previsão inicial para chamada área de contenção ou de bloqueio era de 250 a 300 mil pessoas. Era isso que a princípio destinava-se a ser vacinado em Guarulhos. Mais de 3 vezes o... Quase 2 vezes e meia. Mas temos problemas, né? Tivemos 164 notificações, 58 casos confirmados e 29 óbitos. Muitos dos óbitos 50% de letalidade. De casos autóctones, mas a gente teve casos da cidade mesmo, de casos, na verdade, a maior parte importados, mas tivemos casos autóctones, principalmente na região do Água Azul, muito próximo da mata, febre amarela silvestre, e a gente continua ofertando a vacina em toda a rede, em todas as UBSs. Grande parte dos nossos casos, homens de idade média que não querem ser vacinados, mesmo sendo orientados, que tem os feriados por perto, a gente sempre fala, não dá para dizer que a gente está fora do risco, não, porque agora a gente diz que a febre amarela é circulante no Brasil todo, então tem que estar vacinado sim. Não tem ainda uma certeza se a gente vai voltar à dose integral, por enquanto a gente está na fase da dose fracionada, mas existe um questionamento junto ao Ministério para ver se a gente voltará à dose integral, mas não tem nada certo ainda, por enquanto, dose fracionada. Mas eu tenho aqui outra coisa para a gente começar a falar depois, tá bom, que é de gripe. Mas olha que a população não se esqueça, a doutora Graciane falou muito bem, a vacina está em todas as unidades. E o perigo não passou. Não. E outra, é uma doença que, se contraída, a chance de ir a óbito, pelo menos essa estatística está mostrando 50%. E não difere dos demais municípios, não. Essa é a média de expectativa de óbito nos casos de febre amarela. Uma coisa importante que a gente teve um relato de quem está ainda recebendo os casos dos curados, é que apesar de curado, existe um risco de ter ainda uma lesão hepática e de evoluir com ciência hepática tardia, que é um cenário novo que a gente não conhecia. Isso tem sido trazido pelas pessoas que estão no comando central do estado, de pessoas que estavam curadas, já estavam tranquilas e evoluem com alterações hepáticas e às vezes até precisando de transplante hepático. Importante lembrar também que agora é parte do calendário vacinal efetivo. Aos 9 meses, a criança é vacinada por febre amarela no calendário nacional. Agradecer o povo que está nos acompanhando aqui, pedir para vocês compartilharem, viu? O Jorge Marques, nosso amigo engenheiro, ele fala grandes entrevistas aí, Roberto, e grandes entrevistados, doutor Sérgio e doutora Graciane, excelentes profissionais e fazendo um belo trabalho pela cidade. Grande abraço aos amigos. O Alfredo também está dando boa noite para nós, o Jefferson Silva, o Elton dando boa noite, a Sônia Marques, Luci Antônio. O Jefferson, já vou fazer sua pergunta. Nosso aniversariante do dia, Decinho Pompeu, está mandando um abraço para o Sérgio e para a Graciane. Aniversário dele hoje, hein? Retribuindo um forte abraço, Décio. Parabéns e saúde, acima de tudo. Depois você manda o endereço do inbox onde que está a festa, para nós três irmos até aí te dar um abraço, né? A desculpa é o abraço, né? A gente vai participar da festa. Doutor, eu estive conversando com algumas pessoas aqui ligadas à saúde e do Conselho da Saúde. O senhor havia dito para nós que houve melhoras significativas no tratamento e no atendimento.
e eles contestam, inclusive eles acabaram não aprovando as contas da saúde. O que nós temos de melhoria na saúde, doutor? O senhor pode destacar assim? Bom, Roberto, deixa eu dissertar um pouquinho para a população em relação à questão da saúde. No município do tamanho de Guarulhos, praticamente 1.400.000 habitantes, em que foi constatado como a principal queixa da população ao final da gestão que nos antecedeu, e não se trata de nenhuma colocação política ou pessoal, mas isso foi apontado em diversas pesquisas, que a maior insatisfação da população guarulhense era com relação à saúde pública. Quando a gente vê problemas na saúde pública no município do tamanho de Guarulhos, esses problemas estão em todas as esferas assistenciais. E a sensação da população de falta de saúde pública, eu traço um paralelo com a sensação, por exemplo, de insegurança que existe na população, até mesmo de Guarulhos. Eu sou guarulhense, vivo aqui, né, toda a minha vida, e eu me lembro, você também, quando Guarulhos era o primeiro ou o segundo colocado, o terceiro colocado no ranking de violência do estado de São Paulo. Hoje, todos nós sabemos que Guarulhos está muito longe desses primeiros lugares da violência. E eu te pergunto, você se sente seguro nessa cidade, em estar circulando livremente como você gostaria, em qualquer horário, em qualquer lugar? Não, porque você tem ainda uma grande sensação de insegurança. Os números estão comprovando que não é tão violento assim. Por que você tem todo esse receio? Num paralelo, isso acontece também com a saúde. E a saúde, numa situação tão crítica como ela se encontrava, não é da noite para o dia que a população vai ter essa percepção de que houve sim já uma grande mudança, a mudança que todos gostaríamos de ter em tempo recorde. Não. Nós técnicos, como nós podemos medir essa sensação de segurança e acreditarmos que estamos num caminho correto? Porque esse caminho é enorme, é difícil, é de longo prazo. E é óbvio que quando a gente fala em saúde, a gente gostaria de ter a solução o mais imediatista possível, porque é a vida das pessoas, o sofrimento e a dor das pessoas que está em jogo. O que de fato está acontecendo? Nós estamos fazendo uma transformação no processo assistencial de saúde desse município. Nós não concordamos, essa nossa equipe técnica, e quero deixar muito bem claro, a equipe da saúde é uma equipe que o prefeito Guti apostou muito, são todos técnicos da saúde, não existe uma ingerência política partidária na Secretaria da Saúde, e essa equipe técnica altamente capacitada desenvolveu sim um trabalho baseado em experiências que todos temos, em vivência no município, experiências no município de São Paulo, trazida pela doutora Ana da Atenção Básica, que tem uma vivência fantástica, todos os nossos diretores, e estamos implantando uma nova metodologia. Diversas ações foram feitas e implantadas já em 2017. Eu vou citar uma para você, de grande importância. Primeiro, nós não fizemos uma enorme contratação de profissionais para a atenção básica. E outra, e quero que todos saibam, a solução da saúde para esse município passa principalmente pela atenção básica. O governo Guti, no primeiro ano, investiu demais na urgência e emergência pelas características e pela necessidade que a urgência e emergência impõe ao município. Ainda com dificuldades que nós estamos enfrentando, eu sei dos problemas que estão no dia a dia agora da urgência e emergência, é um processo de maturação que está acontecendo, isso todos têm que ter um pouquinho de tolerância e acreditar nesse serviço, mas a atenção básica, essa sim é o grande norte da gestão para que a gente transforme a saúde desse município, a porta de entrada do sistema. O pessoal reclama muito, doutor e doutora, de falta de insumos. Às vezes até coisas pequenas, como esparadrapo, gás e tal, remédios. Como é que está essa questão? Por que falta tanto esse tipo de material? Por que eles reclamam que falta? Vou chegar lá, mas primeiro eu tenho que concluir esse pensamento. Por favor. Olha, o que aconteceu, Roberto? Primeiro, nós fizemos uma movimentação de pessoas. Várias unidades básicas de saúde nas zonas mais afastadas do centro, mais periféricas, desprovidas de profissionais. Muitas unidades sem nenhum médico há mais de 1 ano, até 2 anos. A doutora Ana, nossa equipe da atenção básica, nós promovemos a mudança de mais de 1.000 pessoas
no ano de 2017, visando otimizar essa rede. Implantamos uma nova metodologia de treinamento, de assistência e implantamos uma coisa fundamental chamada documento norteador. Isso é um instrumento técnico que a população não tem nem a obrigação de entender bem ao certo o que é, mas eu vou te dizer por que implantamos o documento norteador. De cara, o prefeito Guti tinha uma promessa de necessidade enorme de médicos para lotar todas as unidades básicas de saúde e aquela visão imediatista de que o que está faltando é médico, é médico, é médico. Hoje se fala muito também da falta de insumos, que é verdadeira, mas a necessidade premente do médico. Quando a nossa equipe fez uma análise da produtividade que existia nas nossas unidades, como um todo, não só do médico, mas de todas as ações de saúde, nós percebemos que a produtividade estava muito baixa. E como eu posso querer exigir de um governo que tome uma atitude de fazer uma lotação ainda maior se eu não estava numa produtividade que alcance os índices mínimos para que uma unidade esteja devidamente contemplada? Conversamos com os nossos colegas médicos da enfermagem, com as nossas equipes, e implantamos o documento norteador. É um documento que estabelece um padrão assistencial para todas as unidades do município, um padrão de agenda de atendimento e exige dos profissionais uma produtividade mínima, compatível com o atendimento racional, ético e principalmente de qualidade. Mas não foi facilmente aderido. Não, mas todos foi publicado em Diário Oficial, todos tiveram direito, todas as entidades puderam contestar, ficou publicado até um tempo e aí sim foi feito o documento oficial. Quantos por hora? É só para entender essa produtividade que eles estavam reclamando, que eram muitos atendimentos por hora. Olha, nós exigimos para os profissionais, eu vou deixar a Gra falar um pouco, 4 consultas por hora. Com encaixe. Com a possibilidade de algum atendimento de demanda espontânea para um caso que exija essa assistência. Então, você exigir 4 consultas por hora, eu desafio qualquer profissional que venha me dizer aqui em que medicina de grupo ele trabalha na cidade e que a agenda dele seja menor do que 4 casos por hora. E algumas situações, até um pouco menos do que isso, em assistências super especializadas. Aí é o documento norteador das especialidades, que está em formatação, Perfeito. Que vai ser implementado provavelmente ainda esse Eu mês. acho razoável 4 atendimentos. Ninguém fica mais do que 15 minutos num consultório médico. Tem uma questão Existe os de ainda, maior e de menor complexidade. Sim. mas isso na atenção básica. Mesmo assim, colocando essa definição, implementando, conversando, óbvio que a gente está tendo resistência. É claro que era muito bom marcar todo mundo num horário e aí eu faço toda a minha produção e a gente está escalonando a agenda. Isso faz com que você tenha um enfrentamento de gestão. E isso não é rápido. O documento norteador a gente lançou no final do ano passado e ainda a gente mostrou para o Sindicato dos Médicos, apresentou o que estava sendo feito. Isso está sendo validado, mas não é uníssona que a equipe médica está satisfeita. E o nosso documento norteador, ele não é nada diferente de São Paulo. do que o de São Paulo, até um pouquinho mais leve em termos, um pouquinho mais flexível do que o de São Paulo, porque nós entendemos que a transição aqui seria um pouco mais traumática. Então, essa é uma ação extremamente importante. E os números que nós já colhemos no fechamento de 2017, Quais Roberto? são Só esses lembrar, números? tem médico com produção de 30%. Menos, de 15%. Aí como é que você fala para o prefeito? Prefeito, eu preciso de 100 médicos se eu tenho médico com produção de 15%. É muito complicada essa ação. Então a gente precisa avançar mais para que a gente possa ter um compromisso de quem está na ponta. Tem muita gente boa, Roberto. Tem muita gente boa. É assim, super parabéns. Gente que dá ao sangue. Na mesma unidade, pessoas com mais de 100% e outras com menos de 30%. Então essa discrepância, essa injustiça assistencial, nós temos que corrigir. Do próprio médico falar, poxa, eu estou carregando piano e o meu colega não está tão assim atuante. Vários atestados, então a gente teve esse enfrentamento da mudança do local de trabalho. Vocês chegaram a conversar com os sindicatos dos médicos, todo mês associação? O sindicato dos médicos vai lá, mas esse mês ele disse que a gente não ouve. Todo mês tem agenda lá. Os sindicatos do médico do estado de São Paulo têm estado muito presente. Porque Guarulhos está sem sede, né? A gente não tem mais a sede em Guarulhos, foi fechada. O sindicato dos médicos de Guarulhos.
Bom, então estão me perguntando aqui sobre o PA Paraíso. Tem uma data para começar as obras? Estou aqui preparada para o PA Paraíso. PA Paraíso. Tem um monte de gente perguntando sobre o PA Paraíso. Atenção, pessoal. A doutora depois eu vou te Graciane. passar os indicadores, hein, Roberto? Por favor, eu doutor puxei, Sérgio mas tem que você Vamos já deu já. uma esticada. Não, é porque as notícias boas vamos deixar mais pro final. Tá, então vamos para as críticas. Vamos lá. Crítica ferrenha do PA Paraíso Por sobre o que as fechamento. obras foram fechadas e por que não começou ainda, Vamos doutora? lá. A história do PA Paraíso é a história que eu conheço muito bem. De novo vou falar, fui gerente do PA Paraíso por 8 anos, quando ele era administrado pela Santa Casa de São Paulo, por OS. Então o PA Paraíso tem essa história pessoal da Graciane. Então eu sou bastante cobrada. Eu falo para o Dr. Sérgio, deixa que eu quero falar. Em 2008, a então deputada Janete Petá indicou 2 verbas, para o PA Paraíso e para o PA São João. Era de mais ou menos 1,3 milhão, 1,5 milhão para cada uma das unidades. Quando foi a inauguração da UPA São João e o PA São João deixou de ser a necessidade daquela reforma e virou uma policlínica, a administração anterior pediu uma alteração de verba e foi toda a verba da Janete para o PA Paraíso, para a transformação numa UPA. Essa verba é desde 2008. O que acontece? No começo do ano passado, a gente voltou a ter uma relação melhor com a Caixa Econômica Federal, a partir de comuniques que não eram respondidos. A gente perdeu a credibilidade no governo anterior, devolvemos várias verbas no começo do ano passado e a gente tentou resgatar e pedindo extensão do uso e prorrogação do uso da verba do PA Paraíso, ainda com foco de transformação em UPA. Durante muitas vezes, em reuniões do Conselho Gestor daquela unidade, é extremamente atuante. O seu Geraldo, e tem o seu Orlando, tem a Donizete, que iam lá todo mês. Chegamos a discutir imensas vezes, várias vezes, qual seria a melhor planta. Sentava, o Caio, que era então administrador, sentava junto com todo mundo, qual era o melhor fluxo, o que a gente ia fazer, acreditando sim que, ainda quando eu era a gerente, que aquela reforma aconteceria. Mas as coisas foram andando e nada acontecia. Então era um conselho gestor que era permanentemente atuante, que conhecia todo esse cenário. Quando a gente começou a responder os comuniques e melhorar a nossa credibilidade com a Caixa Econômica, falou, vai dar tudo certo. A gente vai fazer a licitação no segundo semestre, vai coincidir com o fechamento e a inauguração da UPA Cumbica. Porque a gente teria que tirar o pessoal do Paraíso de qualquer maneira, porque não daria para fazer a reforma com a equipe lá dentro. Porque o PA Paraíso é um PA muito antigo, ele era um postinho de saúde. A reforma é muito grande, Pé direito baixo, uma caixa d'água bem no meio, fluxos inadequados, várias notificações da vigilância sanitária durante o período que eu tive lá. Mesmo a gente tendo melhorado, banheiro sem circulação de ar, então não tinha condições de trabalhar. Trocar o pneu ali com o carro andando era impossível. Só que os tempos não se coincidiram. Quando a Caixa foi pedindo comuniques, a gente foi vendo que a gente não ia conseguir. Mas a UPA Cumbica estava lá todo vapor, esperando para ser reinaugurada. E de fato, vou usar um pouco o que o Eduardo Carneiro falou, os tempos não coincidiram. Mas os fatos eram reais. Todas as vezes conversado com o Conselho Gestor, eles atuando, o Caio é um administrador excepcional, conversava com a população diariamente. Hoje o Caio está gerente da UPA Cumbica e lá no Paraíso ele é muito querido. E toda essa ação foi para que isso acontecesse. O que a gente está fazendo? A gente teve uma reunião com a comissão recentemente do PA Paraíso, o Dr. Sérgio começou e eu continuei, para ver o que seria feito ali num plano de contingência. Porque reabriu o PA e eu acredito que agora a gente está muito perto da licitação. O último comunique foi respondido sexta-feira passada e segundo a gente teve reunião com a Caixa e o Dr. Sérgio pediu para o pessoal da Caixa, por favor, priorizem essa resposta. Eles disseram que em 20 dias dão essa resposta. A gente pode pôr a licitação sim dessa obra que está tudo preparado. Todo o plano de reforma preparado e validado para que isso aconteça. Então a gente está muito perto disso. Então o processo está andando. O processo está andando. Perfeito. Os comuniques, não perdemos mais nenhum comunique desde que a gente assumiu a gestão. Todos os comuniques que são tanto do PA Paraíso quanto do Pimentas sendo respondidos. Nossa equipe da Infra passa a noite para resolver isso e não deixar nada pendente. Aí que vem plano de contingência do PA Paraíso. Isso é uma coisa importante.
O que a gente está fazendo, o que a gente está promovendo para aquela região? Primeira coisa que a gente fez, inaugurou a UPA Paulista. A cidade de Guarulhos é dividida em 4 regiões de saúde. Várias vezes eu já falei isso. E a região 2, onde o PA Paraíso existia, nesse momento está fechado, mas voltará a ser UPA, é o lugar onde está a UPA Paulista. Então, a região 2 tem um PA, sim, tem a UPA Paulista. Por isso que foi aberta no primeiro semestre. Por que vocês escolheram a UPA Paulista e não a UPA Cumbica? Porque a gente já sabia da necessidade da reforma do PA Paraíso e abriu a UPA Paulista. A UPA Paulista, ela é da região 2, região Cantareira. Para aquelas UBSs do entorno do PA Paraíso, que são 13 UBSs, essas UBSs tinham um serviço de resgate dos casos de complexidade maior, que era o paciente chegava com uma hipertensão, diabetes descompensado já na UBS, a UBS ligava no PA Paraíso com o assistente social e a gente resgatava esse paciente. Hoje, a sensação que eu tive conversando com as gerentes das UBS é que esse resgate tinha se perdido e a gente já voltou. O que a gente fez? A própria Fundação ABC, que gerencia UPA São João, PA Maria Dirce e UPA Cumbica, ainda tem no contrato as ambulâncias. Então, a ambulância da Fundação ABC continuará fazendo o resgate, levando parte dos pacientes para a UPA Paulista, que a gente tem isso definido em diário oficial, que é uma coisa chamada grade de referência, e parte para o PA Paravente. Então, a gente devolve o que já era de direito dessas unidades, que é esse resgate das UBSs. Parte 2. Nesse documento norteador, existe uma agenda liberada para todos os médicos, todos os profissionais, para um acolhimento inicial. Chegou lá hoje, acordou com dor de garganta, acordou com dor de cabeça, não tem agenda, a UBS vai acolher. Precisou ser transferido, liga para essa central resgata o paciente e leva para o PA. A própria unidade faz isso de imediato e é algo que nós resgatamos e temos certeza que vai dar muita tranquilidade, Roberto. Tá, vamos tentar responder um pouquinho mais rápido, doutora, que tem muita coisa aqui. Bom, mas esclareceu? Esclareceu, ficou bem claro. Mas estão perguntando... lá até 2015. Estão dizendo que o HMU está fechado, mas vamos fazer o seguinte, para responder isso, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o doutor Sérgio, secretário de Saúde, e a doutora Graciane, secretária adjunta de Saúde. É rapidinho. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado é mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto.
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, Presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Você sabia que o motorista de ônibus é uma profissão ecológica? Pois, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho, toda ocupação que ajuda a reduzir os impactos sobre a natureza é considerada uma profissão verde. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Direto da Redação. E o motorista bêbado que causar acidentes agora com vítima terá uma pena maior para cumprir a partir de hoje. Sancionada em dezembro passado, a alteração define que motoristas bêbados, enquadrados na Lei de Trânsito por homicídio culposo, sem intenção de matar, cumpram pena de 5 a 8 anos de prisão. Antes, a pena por causar acidente com morte era de 2 a 4 anos. E olha que história curiosa, a polícia apreendeu droga sintética dentro de uma boneca, é isso mesmo, no aeroporto aqui de Guarulhos. A apreensão foi feita pela Polícia Federal na terça, depois que um aparelho de raio-x identificou objetos suspeitos dentro do brinquedo. Ninguém foi preso. Ainda de acordo com a polícia, dentro da boneca havia 152 gramas de anfetamina distribuída em 3 cristais grandes. E o ranking de saneamento básico 2018, feito pelo Instituto Trata Brasil, coloca a cidade de Guarulhos na 57ª posição. O estudo considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento entre os 100 maiores municípios do país. Para construir o ranking, o Instituto comparou os dados autodeclarados pelas operadoras dos serviços de água e esgoto de cada município sobre 10 indicadores de saneamento. E essas foram algumas das principais notícias desta quinta-feira. Sempre de segunda a sexta-feira, às 16 horas, ao vivo no Facebook do programa Tribuna Livre, você acompanha a segunda edição desta atração. Até mais! Yeah.
Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Tem um celular tocando por aqui, hein? Tem um celular aí fora, por favor. São várias perguntas, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas vamos tentar pegar as mais fortes aqui, tentar fazer um ping-pong. Me perguntaram aqui que o HMU está fechado, doutor. Que história que é essa? Não está fechado. Vamos tentar ser rápido para o HMU teve um problema de abastecimento de insumos aí por conta de dificuldades que a Gerir teve para adquirir esses insumos e temporariamente, foram por algumas horas, os casos de menor complexidade, os chamados azuis e verdes, foram reencaminhados. Já foi sanado depois de algumas horas, o HMU está funcionando com atendimento a pleno. O Jefferson está perguntando, doutor, o SAMU está com ambulâncias paradas, por quê? Não, o SAMU, esse governo, ele conquistou 7 viaturas novas, isso foi acho que um recorde, acho que não acredito que em tanto tempo, em tão pouco tempo alguém tenha conseguido isso. Essas viaturas, elas são fornecidas pelo governo federal. Esses dias eu vi aí, na pauta do Sindicato dos Médicos, que a prefeitura compre mais viaturas para o SAMU. É triste ouvir uma pauta como essa e eles mal informados não sabem que isso depende do governo federal. Viaturas, algumas delas quebradas, que são as viaturas mais antigas, e essas novas, algumas estão passando pela manutenção de garantia. Certo. Então eu sou obrigado a tirar essas viaturas de circulação, levar na concessionária da Mercedes, desculpa fazer propaganda, e elas têm que passar por esse processo. O Vilas dos Pimentas está perguntando, boa noite, estou ligado no programa. O deputado Auriel indicou recursos financeiros para o PA Dona Luísa, o Centro Odontológico do Angélica e o UBS Parque Jandaia nos Pimentas. Gostaria de saber se já estão sendo direcionados para os equipamentos do Vilas nosso. Serão direcionadas sim, agradecemos o deputado Auriel, só que existe um processo burocrático para a liberação do recurso. A proposta foi aceita, serão investidas nesses equipamentos de saúde. Estamos na fase final de liberação pelo governo do estado. É uma emenda estadual do deputado. A Ana Maria está pedindo para vocês dar uma olhadinha na UBS da Nova Cumbica, dizendo que ali é só por misericórdia de Deus. Nós estamos, como eu disse, reestruturando toda a assistência no município. São 69 unidades básicas de saúde. Temos tido alguns problemas pontuais, mas vou levar isso sim. Vou cobrar da doutora Ana uma ação rápida e efetiva. Pode contar com isso. Para falar das UBSs, 50% das nossas UBSs são locadas, não são próprias. Então, algumas vezes a gente recebe emenda parlamentar para a unidade locada e tem essa dificuldade de utilizar. Nossa ideia, uma ideia a longo prazo, é que a gente passe a ter sempre unidades próprias. A troca de uma unidade locada para uma unidade própria adequada é muito melhor. A gente tem muita unidade locada, às vezes em um lugar muito ruim, sem uma estruturação efetiva, uma unidade que não é apropriada, mas ela está lá há muitos anos, acolhe a população e a gente tem essa dificuldade de troca. Às vezes tem trocado de locação para locações melhores, mas muitas unidades locadas. É um dinheiro bastante grande que é despendido em aluguéis. Não é em qualquer local na periferia que você tem um imóvel do tamanho que a unidade básica necessita e que esteja com regularidade documental. Esse é um grande problema também. Nos acompanhando o engenheiro de segurança do trabalho, Ricardo Manuel, está mandando um abraço para o esposo da doutora Graciane. Doutor Alexandre Mexenas, parece que fez um tratamento, né, Gisele? É de apendicite. O Pezinho Melo nos acompanhando, o Neuma Almeida, o Eduardo Eguchi está dando uma boa noite para nós, pede para transmitir um fraternal abraço ao doutor Sérgio e saudações à doutora Graciane. Parabéns, Roberto, pela coragem de, diante dos problemas da cidade, de fazer o secretário vir ao programa e dar a chance de fazer perguntas. Eles sempre estão por aqui. Vamos trazer mais vezes para que eles... Porque a doutora Graciane, ela fala pouco, então nós temos que dar um espaço maior para ela. Genaro Fiorillo, Roberto, conheço muito bem o doutor Sérgio, homem de caráter e honestidade, sem palavras. Parabéns pela escolha do secretário de saúde. Doutor, o pessoal está reclamando aqui, até uma pessoa me perguntou, mas já sumiu aqui, se pode retirar dinheiro do PRO alguma coisa para comprar insumos. ProRede.
ProRede, é isso. É possível fazer isso daí? E já que está faltando insumos em vários locais? Nós passamos uma dificuldade enorme no abastecimento de insumos e medicamentos de distribuição. A população sentiu muito isso, ainda está sentindo um pouco sim. Por vários motivos. Os motivos financeiros, a descredibilidade da Secretaria da Saúde junto aos seus fornecedores, várias licitações não apareciam interessados e o desabastecimento foi crescendo. Sentamos com o prefeito Guti, que determinou que a Secretaria da Fazenda se aproximasse mais ainda da Secretaria da Saúde, até porque antigamente todo o processo de compra era na Secretaria da Saúde, depois foi para jurídica, da jurídica para a Fazenda, e agora o prefeito determinou uma ação de extrema urgência. Em 45 dias nós diminuímos o desabastecimento de 51%, já fechamos abaixo de 27%. O compromisso nosso com o prefeito e com a população, com o prefeito pela exigência e pela cobrança, e com a população pela sensibilidade como gestores, é de que até maio nós estejamos abaixo dos 20% do desabastecimento. Existe um número... Por que acontece esse desabastecimento, doutor? Porque os processos de compra, de fornecimento de medicamentos, eles têm um prazo de validade, os contratos. E o que acaba acontecendo é que esses contratos eles vão se extinguindo, e quando eles estão em uma fase de pré-extinção, nós desencadeamos novas ações de licitação. Para você ter uma ideia, eu cheguei ao ponto, eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer isso um dia, de fazer uma ordem determinando que 10 meses antes de terminar um contrato já se disparasse uma licitação. Fiz isso formalmente. E acreditem, você faz uma licitação, você não tem interessados, o processo licitatório é demorado. Quando aparece algum interessado, às vezes não tem documentação exigida, ou não faz a entrega, ou ainda acaba vencendo uma licitação uma empresa que tem uma dívida enorme com a prefeitura. E aí eles nos colocam numa condição que, se não acertarmos a parte da dívida, não farão a entrega. Estamos inclusive penalizando essas empresas, porque isso comercialmente não é legal. Deixa eu falar aqui, eu tenho um dentista, o Graco Neves aqui. Bom, primeiro a Adriano da Natasha está dando boa noite para nós. O Graco, espera um pouquinho só. O Graco Neves está dizendo desabastecimento da odontologia, está em níveis insuportáveis. Ou, se não me engano, ele é funcionário da prefeitura. Conhecendo bem o Graco, ele sabe muito bem disso. Paulista. E olha, depois eu vou te falar alguma coisa sobre os indicadores de saúde. Isso. De comparado dezembro de 17, do último quadrimestre de 17, com o último quadrimestre de 2016, de 37 indicadores, nós superamos em 34. Os que nós perdemos, o Graco sabe bem disso, foi na área da odontologia por problemas de desabastecimento. Graco, você sabe, você tem acompanhado, os processos estão tramitando agora numa velocidade muito grande, conseguimos novas empresas, a população fique tranquila, porque já já isso vai melhorar e sensivelmente. E o Graco está dizendo assim, boa noite, torço para que se resolva os problemas da odontologia o mais rápido possível. A Sônia Marques está dizendo, sei que não pode, Samuel, mas poderia realizar um documento para uso emergencial do ProRede. Foi a minha pergunta. Não, o problema não foi falta de dinheiro do governo Guti para comprar medicação. O Guti jamais negou um centavo para o abastecimento. Os problemas foram todos de ordem comercial, problemas burocráticos, e esses sim acabaram levando ao desabastecimento. Antônio Luiz do Vale está dizendo, vê como o pessoal, a gente dá espaço para todos aqui. Antônio Luiz do Vale está dizendo assim, eu acredito nessa dupla, em falta de medicamentos já acontecia em anos anteriores. Seu Antônio é nosso antigo presidente do Conselho Municipal, um querido. Mas temos aqui o Pedro Jones. Pedro Jones está dizendo assim, porque eles são incompetentes, por isso falta insumos. É a opinião do Pedro Jones. Acho que todos têm o direito a ter as suas opiniões, porque o sistema, Pedro, tem uma certa incompetência. O sistema não é secretário dependente. Ele tem toda uma trava burocrática. Vá um dia até a Secretaria da Saúde e você vai se impressionar de como é complexo fazer compra de qualquer insumo ou medicamento pelo serviço público. Vai aprendendo. É deserto, é fracassado. Agora a gente está ficando craque nesse negócio aí para saber o que aconteceu. Uma equipe espetacular que trabalha nessa área de compras, de licitações.
E de fato, a prefeitura está colhendo uma crise financeira, que não foi ela, que não foi essa gestão que criou, e uma crise de desacreditação junto aos fornecedores, descrédito junto aos fornecedores. Roberto, você perguntou no intervalo sobre práticas integrativas e nós já temos no município. Semana passada a gente fez Foi um a Val vídeo, Calisto que mandou essa pergunta. foi compartilhado na página oficial da Prefeitura, que chama Centro de Práticas Integrativas sem Pix. Quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso vídeo, nós temos auriculoterapia, florais, reiki, psicomotricidade, homeopatia, meditação, alongamento, biodança e cromoterapia. Funciona lá no Parque Fracalanza, e no Parque Fracalanza esse espaço vai ser reformado. O projeto de reforma já está pronto. Provavelmente no mês que vem a ProGuaru vai fazer essa reforma, e aí sim a gente vai poder ter de fato um centro de práticas integrativas de verdade. E doutora, só faltou dizer o seguinte: como a pessoa interessada faz para participar? Pode ir diretamente lá, a equipe vai estar lá para acolher, a gerente não precisa de encaminhamento, nada? Não precisa. Ótimo. Lá. Tem encaminhamento das UBS. Roberto, vou roubar seu lugar. Tem encaminhamento, mas é um encaminhamento que é feito e pode ir lá tirar as dúvidas. Tem alongamento, acho que é terça-feira às 7 horas da noite, meditação. Tem várias atividades que são compartilhadas e que vale a pena conhecer. Vereador Rafa Zamproni nos acompanhando, um abraço pro vereador. Sempre lá com a gente, viu? Ele dando gosta. Opinião, ajudando. Sidney Gonçalves nos acompanhando. Vlamer, tô tentando botar a foto que você passou aqui, mas que complicado. O Pezinho Melo tá dizendo que tá muito chateado comigo, porque eu não faço todas as perguntas. São muitas perguntas. Ele tá dizendo assim, ó: cadê o João Dória, outro picareta e mentiroso que está querendo ser governador do estado de São Paulo? Ele tirou 60 mil. Pai de família da feirinha da madrugada, você, Roberto, era para perguntar para ele. Mas foram um monte de perguntas, Pezinho, não dava mesmo, entendeu? E se deixar todo mundo fazer o que quer na cidade, no estado, fica um furdunço. Lembra da Rua Dom Pedro, como é que era? Era complicado. Então, o Luiz Otávio Macuco nos acompanhando aqui, Guilherme Gonçalves, Sérgio Paradela, olha, Sérgio Paradela está nos acompanhando aqui. Obrigado, Sérgio, um abraço para sua esposa, Antônio Luiz do Vale. Então a gente tenta passar todas as informações, todas as perguntas, boas e ruins, inclusive do nosso amigo Jones, né, que ele está nos acompanhando. Roberto, ele não gosta da dupla, não. Não tem problema, não é, ninguém agrada todo mundo. Você falou do Macuco, eu me lembrei de um episódio que ele teve uma perda do irmão dele, e a gente puxa o gancho para falar da assistência no infarto na cidade de Guarulhos com a implantação do sistema Latin. O Latin é um sistema de identificação de infarto. Alguns dos nossos PAs, ainda não todos, já tem esse eletro que faz um diagnóstico numa central de diagnóstico de eletro. Imediatamente se faz um alerta de infarto para um grupo de pessoas e aciona um resgate precoce desse paciente da unidade que ele está sendo atendido, PA, UPA, e é levado imediatamente ao Hospital de Referência de Angioplastia, que é o Hospital Estalamares. Isso a gente implantou neste ano, em 2018, em janeiro. O Dr. Sérgio está craque com os números, vamos lá. Nós já tivemos nessa cidade, para você ter uma ideia, 32% de óbitos das pessoas que tinham o diagnóstico confirmado de infarto agudo do miocárdio. Nós implantamos em janeiro. Esse dispositivo, esse equipamento se encontra em todas as UPAs e PAs da cidade, menos na Cumbica, que será implantado em breve. E nós já chegamos à marca, Roberto, de 10% aproximadamente. Tivemos nesses 4 meses que já tivemos na faixa de 7,5% a 8%. Então, é uma queda vertiginosa do risco de se morrer por infarto agudo do miocárdio nessa cidade. E é o que eu digo: se você estiver tendo uma dor torácica, uma suspeita de infarto agudo do miocárdio, vá a uma UPA ou a um PA dessa cidade. E eu digo com muita tranquilidade, não tem nessa cidade um serviço privado que ofereça o que nós estamos oferecendo para assistência de infarto agudo de miocárdio com o programa Latin. Esse foi uma implantação do Dr. Cristiano no nosso departamento de urgência e emergência. Ele é cardiologista, ele é hemodinamicista, e foi muito importante
para a cidade de Guarulhos e para o atendimento de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Olha. A gente tinha problemas sérios do diagnóstico e o que a gente reparou é que diminuiu a chegada do paciente no hospital. E é isso que a gente quer sim. O hospital ele está lá para receber paciente referenciado das unidades de pronto atendimento e dos policlínicas e dos PAs. O hospital não é porta de entrada do sistema. A porta de entrada é a UBS, a Unidade de Saúde da Família. Em segundo plano, PAs e UPAs. E em terceiro plano, e sim, referenciados hospitais. A porta do HMU não é para ter aquele número de atendimentos que tem hoje. Não é esse o objetivo. Nós passamos no HMU, o HMU Roberto. Hoje, ele precisa estar atendendo pacientes referenciados, não é um atendimento prioritário. É que nós estamos com o tempo estourando aqui. Eu só quero agradecer o Sérgio Paradella que está nos acompanhando. Vamos falar da gripe. O Sérgio Paradella está nos acompanhando aqui. Vamos falar dos indicadores. Então, só vamos falar aqui com o Jefferson. Jefferson, vamos trazer de novo o Leandro e a Jéssica Marinho aqui. Nós vamos trazer eles de novo. Não dá para fazer todas as perguntas, entendeu? Então a gente mescla um pouquinho, batendo um pouquinho, mas também com os elogios, senão fica meio complicado, né? A situação não tá só apanhar, a criança vai embora e depois não aparece mais aqui, entendeu? Então nós temos que fazer um pouquinho lá. Então, Leandro, Jéssica, Jefferson, o Pedro Jones, nós vamos fazer sua pergunta, Pedro Gomes, mas tem que fazer aos pouquinhos e não dá para fazer assim tudo de uma vez. Primeiro da gripe, rápida, só tem 1 minuto. Pessoal, a gente falou de febre amarela, todo mundo nos ouviu. Agora, segunda-feira, dia 23, começa a vacinação do influenza, a vacinação da gripe. Dia 23, profissionais de saúde indígenas e pessoas acima de 60 anos. Dia 2 de maio, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. 9 de maio, comorbidades, pacientes que têm alguma doença já comprovada, pneumopatas, diabetes, professores e privados de liberdade. A gente vai ter o dia D da vacinação, dia 12 de maio, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quem for desse grupo de risco, vá fazer a vacinação da gripe. O influenza é uma mistura de vírus de influenza circulante. A gente tem um hospital sentinela na cidade, que é o Hospital Geral de Secap, que colhe as amostras para poder fazer esse mix e essa vacina ser efetiva agora, a partir de segunda-feira, no município. Para a população saber. A vacina da gripe. Vacina da gripe. Por favor, daqui a pouco a gente começa a vir aqui falar. Já aumentou o número de pacientes com doenças respiratórias. O Hospital da Criança já está sentindo essa internação. Aumentou o número de crianças com pneumonia, com bronquiolite, porque esse é o momento mesmo. Abril e maio essa incidência aumenta. Então, segunda-feira, acima de 60 anos, profissionais da saúde indígenas. Na outra semana, crianças de 6 a 5 anos, antes de 5 anos. E depois, no dia 9, comorbidades, professores e privados de liberdade. E o dia D, 12 de maio. O Pedro Gomes estava dizendo, é Pedro Gomes, Roberto, não é Pedro John, desculpa, cara. Os números. Bom, você tem 1 minuto. Vamos lá. Importante mostrar uma coisa. Quando o governo investiu na abertura das UPAs o ano passado, e isso é muito dispendioso sim para os cofres públicos, mas era imprescindível, UPAs que estavam fechadas aí há mais de 5 anos, ele tinha que acreditar nessa inversão no sistema. Os hospitais, o HMU, o HMCA, estavam sobrecarregados de pessoas de baixa complexidade. E o sistema de urgência e emergência, como a doutora Graciane falou muito bem, ele tem que ter como porta de entrada PA e UPA. Tem um problema de saúde, vá a um PA ou a uma UPA inicialmente. Caso necessite de internação, não que você vá ao HMU, você será transferido para a rede de referência dos hospitais do município. Então busque essa porta de entrada. E veja, com a abertura que nós fizemos, Roberto, das UPAs e os PAs, em 2017, comparado com 2016, nós tivemos um aumento de 18% no atendimento de pronto atendimento de UPAs e PAs. Passamos de 837 para 990 mil consultas. É um aumento muito expressivo. Outros números impactantes da nossa gestão. Consultas médicas especializadas. Existiam 2 CEMEGs nessa cidade, o Guti havia prometido 4 para o seu governo. Inauguramos os 2 que restavam no primeiro ano de governo. Isso levou a um crescimento de 9,1%. Uma das pautas do Sindicato dos Médicos
uma das reivindicações era maior cobertura de especialidades aos médicos da atenção básica. A resposta nossa está aqui, ó, 9% no primeiro ano. Eu acho que eles não viram essa apresentação e eu fiz no Conselho Municipal e na Câmara Municipal. Deveriam ter ouvido. Nas consultas do Centro de Especialidades, só no CEMEGS e no Ambulatório da Criança, 23,5% de aumento. Atenção básica em geral, 8% de aumento. Consultas em estratégia de saúde da família, 10% de aumento. Consultas nos atendimentos psicossociais, os chamados CAPs, 36% de aumento. 44 mil consultas nos atendimentos nos finais de semana no programa, no sábado, né, no programa Saúde Agora. Taxa de mortalidade infantil, esse é o que eu gosto de encerrar a minha fala. Porque tempo, a mortalidade infantil, para você conseguir diminuir um dígito, às vezes necessita de uma política de saúde de 5, 10 anos. Até surpreendeu-nos, porque nós ainda não colocamos o nosso plano totalmente em ação. Nós estamos começando um novo projeto de saúde, é isso que a população precisa entender. Mas diminuímos de 12,4 para 11,4. E pretendemos, temos como meta, deixar o governo com um indicador na faixa de um dígito, que é aquilo que a gente tem que buscar minimamente para a população. Então, Roberto, população, a sensação de saúde falta sim, ainda como falta a sensação de segurança. Nós avançamos pouco diante do tamanho do desafio e da grandeza da necessidade. Acredite no trabalho e acredite que o governo Guti está extremamente sensível com a saúde. 31% do orçamento público municipal em 2017 gasto com a saúde. Nunca se gastou tanto com saúde no município. Tivemos restos a pagar na casa de 80 milhões em 2017. Então tudo isso impactou nesse gasto vultoso, mas gasto muito bem feito. De 37 indicadores que fecharam 16, em 17 nós superamos 34 deles. Ou seja, o caminho é grande, está certo. Nós estamos no caminho certo. Agora é sinuoso, é difícil e a população sente na pele. Mas nós estamos fazendo um trabalho sério e de resultados. Obrigado, doutora Graciane, doutor Sérgio. Você consegue colocar essa foto rapidinho aí? Consegue? Agradecer a Josiane Jesus, a Ana Paula Vieira, o João Tomás está nos acompanhando, Jorge Nunes, a Lucila Matos, Loredana Piovesan Glasser nos acompanhando, Sassá do Trânsito. Olha, eu vou pedir para eles, pelo menos daqui a uns 15 dias, você consegue voltar? Vou pedir para a assessoria dar um jeito, daqui a uns 15 dias voltarem, para a gente continuar nesses números que são importantes. O pessoal está perguntando sobre atraso de salário de médico, um monte de coisa. Eu prometo perguntar da próxima. Conseguiu aí? Nosso amigo Vlamir, ele fez uma selfie bem? Lá, Opa! É meu amigo, meu paciente. É isso aí, Vlamir. Obrigado, guarda essa Tem foto. Tem mais tempo de saia do que eu de vida, acho. É verdade, perdeu todos os cabelos. Um abraço, pessoal, até o próximo programa.